colegas, sejam bem-vindos à apresentação do projeto Somos História 8. A nossa missão é explicar quem somos, de onde viemos, por onde podemos continuar a viagem. Pretendemos envolver os alunos, despertar o seu interesse e a curiosidade para a disciplina e, sobretudo, que entendam que todos somos história. A nossa equipa é constituída por profissionais com larga experiência no âmbito da docência e preparação de conteúdos. O meu nome é Teresa Magano e, juntamente com os colegas Cristina Pereira, Patrícia Remelgado, André Andrade e Helena Teixeira, dedicamos esta sessão à apresentação do projeto Somos História 8. Apresentamos um projeto que pretende constituir-se como um colaborador ativo no processo de ensino-aprendizagem, com recursos diversificados para o professor e para o aluno, pedagogicamente adequados a alunos do 8º ano e cientificamente atualizado e certificado. O projeto Somos História 8 é composto pelo manual, caderno de atividades, dossiê do professor, avaliação em 10 minutos, visita de estudo, que é uma novidade, e o ponto cidadão, elemento comum a todos os projetos da Areal para o 8º ano. Propomos assim uma forma diferente de olhar para a história, apelativa, despertando o interesse dos alunos, mas também dinâmica e em permanente construção, participativa, incentivando os alunos a construírem o seu conhecimento e consciente, sensibilizando para o papel que os alunos desempenham na sociedade e, finalmente, interdisciplinar, promovendo a cooperação entre as diferentes disciplinas. O manual escolar é um elemento basilar do Somos História 8, o qual foi desenvolvido a partir do documento base das aprendizagens essenciais que se pretendem alcançar na disciplina de História. Na contracapa, encontramos as competências específicas e transversais da História, com a indicação de algumas das páginas onde foram exploradas. Nas páginas do Manual do Professor, encontramos as aprendizagens essenciais desenvolvidas, bem como os descritores do perfil do aluno que se pretendem estimular. Nestas páginas de desenvolvimento do texto informativo, evidenciamos os conceitos essenciais da disciplina, os quais surgem ainda numa caixa autónoma para melhor destaque. À semelhança do projeto anterior, continuamos a apresentar uma série de rubricas com forte aposta na história local, como por exemplo nesta da Criatividade em Ação, ou na rubrica Ontem e Hoje, levando os alunos a serem protagonistas do próprio processo de ensino-aprendizagem. Em cada dupla página surge uma frase inicial que, ao mesmo tempo que introduz o assunto em estudo, motiva para a aprendizagem. O texto informativo pauta-se pelo rigor e atualização científica. Apresenta informação essencial e objetiva, permitindo ao aluno estudar de forma autónoma. Os documentos do manual, criteriosamente selecionados, diversificados e adequados aos conteúdos, são complementados com questões orientadoras que promovem o desenvolvimento da autonomia, do espírito crítico, da capacidade de interpretação e comunicação dos alunos. Apostamos uma vez mais nas ilustrações, recursos de destaque, bastante atrativas, como é possível verificar, com grande rigor científico e detalhe. A sua exploração facilita a dinâmica das aulas e permite uma análise pormenorizada e uma leitura e compreensão autónomas. Como consolidar esta nova forma de olhar para a história? É o nosso desafio. O manual está dividido em 4 domínios e 9 subdomínios, apresentados em duplas páginas, cada uma com um pequeno texto introdutório, motivador, que pretende ser uma janela para os conteúdos a estudar, com uma cronologia e um mapa, a partir dos quais se pretende localizar no tempo e no espaço acontecimentos históricos que consideramos relevantes. Destaque para os recursos do professor, que surgem na banda lateral, e do aluno, bem como para outros recursos exclusivos do professor que aparecem noutras componentes do projeto, como o ponto cidadão, as visitas de estudo ou mesmo na escola virtual. O texto de autor foi trabalhado de modo a adequar-se à faixa etária de um aluno de 8º ano, recorrendo por vezes a quadros e esquemas que o tornam mais atrativo e auxiliador do trabalho do professor, na medida em que permite sistematizar e organizar a informação, tornando-a mais objetiva e de fácil compreensão. Em todas as duplas páginas de conteúdos, surge a rubrica Explora as fontes e desenvolve aprendizagens que têm por finalidade levar os alunos a consolidar as aprendizagens trabalhadas na aula. No seguimento do projeto anterior, as rubricas apresentam-se como um auxiliar precioso no desenvolvimento das competências específicas e transversais da história e do perfil do aluno, ao abordar questões relacionadas com a cidadania e ao promover a criatividade e o estudo da história na sua relação passado-presente. As rubricas encontram-se divididas em
ontem e hoje. Aqui propomos temas que possibilitem ao aluno pensar a história numa relação passado-presente, fomentando a curiosidade e o espírito crítico. Ser cidadão. Nesta rubrica, sugerimos trabalhos e pesquisas que desenvolvem nos nossos alunos o espírito crítico, a autonomia, os valores de cidadania e de responsabilidade democrática, a valorização do património histórico-cultural, o respeito pela diferença, entre outros. Ao mesmo tempo, pretendemos desenvolver o pensamento e o conhecimento histórico dos nossos alunos, trabalhando aspectos como, por exemplo, a seleção, a interpretação de fontes e a comunicação em história. Para esta e outras propostas, construímos grelhas de avaliação por rubricas que se adaptam facilmente à realidade de cada escola, agilizando o trabalho de professor. Disciplinas em ação. Rubrica para a qual propomos temas para serem trabalhados numa vertente interdisciplinar. Na rubrica Criatividade em Ação, sugerimos situações de aprendizagem que permitem ao aluno interpretar e expressar um acontecimento, evento ou processo histórico de forma criativa. O manual tem ainda 5 duplas páginas, designadas História em Destaque, nas quais reproduzimos cenários onde se desenvolveram importantes acontecimentos históricos. São elas a abertura ao mundo, a arte renascentista e o manuelino, a ação do Marquês de Pombal, a Revolução Industrial e, finalmente, as consequências da industrialização. Estas páginas, com ilustração científica de grande rigor e qualidade, são recursos valiosos de fácil leitura com a experiência multispots, apresentando cada uma delas a rubrica Explora as fontes e desenvolve aprendizagens. Também para estas páginas desenvolvemos instrumentos de avaliação por rubricas, visando facilitar o trabalho do professor, tornar o processo de avaliação mais objetivo e levar o aluno a realizar um trabalho diferenciado. No final de cada subdomínio, surge uma dupla página com o essencial sobre o tema estudado e com o organismo do estudo. No essencial sobre, apresentamos um esquema síntese que facilita a organização mental dos conteúdos. Para além deste recurso, alunos e professores têm à disposição na escola virtual conteúdos em suporte áudio. No Organize o Meu Estudo, enumeramos um conjunto de objetivos com referência às páginas do manual onde os alunos podem encontrar informação para elaborar as suas respostas. Este recurso pretende auxiliar os alunos na planificação do seu estudo, bem como na preparação dos momentos formais de avaliação. Apresentamos ainda 2 momentos de avaliação. Um de autoavaliação, o Avalio que sei, com um conjunto de questões de escolha múltipla. Nestas páginas encontramos, na banda lateral, referências aos recursos disponíveis na escola virtual, como jogos ou quiz EV. Este instrumento permite ao aluno e ao professor uma avaliação rápida das aprendizagens. Apresentamos ainda uma ficha de avaliação com a indicação das páginas do manual onde o aluno se pode socorrer para realizar o seu trabalho. O manual faz ainda referência ao gerador de testes que está disponível na escola virtual e que tem por objetivo facilitar o nosso trabalho através da apresentação de sugestões de questões. Outro componente do projeto é o caderno de atividades, constituído por 38 fichas que podem ser resolvidas em cerca de 30 minutos, 2 vezes por semana. Foi pensado para promover um estudo regular e sistemático, permitindo ao aluno o reforço e a consolidação dos conteúdos abordados. Cada ficha apresenta o Vou Recordar, que pretende resumir os conteúdos abordados em aula, bem como a indicação das páginas do manual onde o aluno pode encontrar a informação necessária para a realização da ficha. As questões são de tipologia diversificada, motivadoras, pensadas em função das aprendizagens essenciais. No final de cada domínio, surge um glossário que permite ao aluno identificar o conceito descrito e lecionado nos conteúdos do manual. E novidades, Patrícia? Cristina, começamos com as visitas de estudo. A realização de atividades extracurriculares para o enriquecimento do processo de ensino-aprendizagem tem nas visitas de estudo um dos exemplos mais relevantes. A importância destas iniciativas é reconhecida. Por um lado, contribui para a consolidação de conhecimentos, para o desenvolvimento de sentimentos de pertença e identidade, para a ligação à comunidade, para o reconhecimento da importância do património cultural, para a consciencialização do papel do indivíduo na comunidade. Neste contexto, e para facilitar um processo que por si só
se reveste de enorme complexidade, até pela componente logística e administrativa que todos conhecemos tão bem, a equipa do projeto Somos História 8 apresenta neste dossiê um conjunto de sugestões de visita, num total de 15, distribuídas pelos vários domínios e, como tal, em estreita articulação com as aprendizagens essenciais. As nossas sugestões, algumas das quais em suporte digital, contemplam as seguintes ferramentas: a identificação dos pontos de interesse, a indicação também dos links para informação adicional, a localização e georreferenciação e, finalmente, um guia de acompanhamento e avaliação. Importa salientar que as sugestões apresentadas cobrem o território nacional, incluindo as regiões autónomas. Por outro lado, incluímos algumas sugestões de visita virtual, em Portugal e em alguns museus de referência um pouco por toda a Europa, com a respectiva proposta de exploração. Deste modo, não só identificamos um recurso de exploração na sala de aula, diversificando as ferramentas utilizadas, como também procuramos dar resposta a um eventual cenário que nos impossibilite de concretizar as visitas de estudo presenciais. Outro componente do projeto é a avaliação em 10 minutos. Este recurso apresenta 46 fichas de escolha múltipla. Permite ao professor uma avaliação eficaz do aluno. Pode também ser utilizada como instrumento de aferição em contexto de sala de aula, permitindo perceber se o conteúdo abordado foi bem apreendido pelos alunos. Os níveis de confiança e satisfação dos alunos aumentam. Este é, portanto, um recurso que se encontra disponível sob o formato Quiz EV e é um componente do projeto exclusivo do professor, sendo também acompanhado por uma grelha de correção rápida. O dossiê do professor, construído para facilitar o trabalho do professor e em perfeita articulação com o manual e o caderno de atividades, apresenta recursos e estratégias diversificadas. Inclui amostras de planificações, anual, trimestral, semestral, que irão estar integralmente à nossa disposição na escola virtual, instrumentos de avaliação por domínios segundo o projeto Maia e uma novidade, as histórias no minuto. Não é, Patrícia? É verdade. Todos nós, sem exceção, deparamos com um desafio diário: motivar os nossos alunos, cativar a sua atenção para os conteúdos que pretendemos lecionar. Cada um de nós conhece, efetivamente, os seus alunos melhor do que ninguém e, nesse sentido, está apto a desenvolver as estratégias mais adequadas. No entanto, e mantendo a orientação que assumimos desde o início deste projeto, um projeto que pretende posicionar-se como um facilitador do processo de ensino-aprendizagem, a equipa do Somos História 8 sugere alguns recursos que poderão funcionar como motivação dos alunos, despertando a curiosidade e a vontade de saber no contexto de sala de aula. Nas histórias no minuto, destacamos histórias distribuídas pelos vários domínios e subdomínios, conteúdos relevantes, como por exemplo o Astrolábio, a história de Dom Pedro IV na cidade do Porto e outros recursos disponíveis para a exploração digital. Outro separador do dossiê do professor é constituído por fichas de trabalho e testes de avaliação para níveis diferenciados. Temos ainda as fontes de suporte à avaliação para cada subdomínio. O Somos Cidadãos, recurso que nos pretende auxiliar na lecionação da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. No seguimento do projeto anterior, o Ponto Cidadão é componente exclusiva do professor e vai permitir apoiar o trabalho dos professores no âmbito da disciplina de Cidadania e Desenvolvimento. Estamos perante 9 desafios-problema que abordam as aprendizagens essenciais de diferentes disciplinas, conjugadas em torno dos temas de cidadania e desenvolvimento. A metodologia foi preconizada para o desenvolvimento de domínios de articulação curricular. Para além disso, compete-nos também salientar o manual digital e os recursos digitais integrados na escola virtual. São uma ferramenta valiosa de trabalho, quer no ensino presencial, quer no ensino à distância. A generalidade dos recursos aparece mencionada na informação exclusiva do professor no manual escolar, no manual do aluno e sempre que estejam disponíveis recursos a que o aluno possa aceder para complementar o seu estudo, os mesmos ícones aqui apresentados aparecem visíveis. Destacamos assim os recursos mais significativos. 4 animações na abertura dos domínios, ED Story, 2 por subdomínio, multispots associados à rúbrica Histórias em Destaque, apresentações PowerPoint, 1 por subdomínio, resumos áudio, entre outros recursos. A gamificação é também contemplada com Quiz EV, 1 por subdomínio, fichas de correção rápidas. Em resumo, colegas, quais são os pontos fortes do nosso projeto Somos História 8?
Para além das componentes que acabamos de vos apresentar do projeto, salientamos a organização simples e clara dos conteúdos, acompanhado de um texto de autor orientado para um aluno do 8º ano de escolaridade. Uma seleção criteriosa e diversificada de documentos, pedagogicamente orientada para os alunos desta faixa etária, a organização sistematizada no fim de cada subdomínio que fomenta os hábitos de trabalho e a avaliação formativa, os apelos constantes à história local, à capacidade de desenvolver a argumentação, a oralidade, o desenvolvimento da escrita e da criatividade e, por último, o desenvolvimento da interdisciplinaridade com o apoio das TIC. Agradecemos por nos terem acompanhado nesta apresentação do projeto e do manual Somos História 8. Obrigada. Obrigada.